Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 12 de novembro, eu gostaria de ler uma parte da mensagem do Santo Padre Francisco para o 6º Dia Mundial dos Pobres, que ele instituiu. Este é o 6º ano, e dessa vez acontecerá no dia 13 de novembro, ou seja, amanhã, domingo. Esse termo Dia Mundial dos Pobres, muitas pessoas têm avaliado que o nome não é bom assim, porque nenhum pobre gosta de ser pobre, gosta dessa sua condição de precisar, de ser necessitado. Talvez nós possamos dizer Dia Mundial de Luta contra a Pobreza. Então, esse texto que o Papa nos manda, a sua mensagem para esse dia, traz o texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Jesus Cristo fez-se pobre por vós. O texto da mensagem do Papa traz 10 números, é uma mensagem longa, muito forte, muito bonita. Eu vou ler os pontos 1 e 2 e o ponto número 10, por causa do nosso tempo. Diz assim o texto, número 1. Jesus Cristo fez-se pobre por vós. 2 Coríntios 8, 9. Com estas palavras, o apóstolo Paulo dirige-se aos cristãos de Corinto para fundamentar o seu compromisso de solidariedade para com os irmãos necessitados. O Dia Mundial dos Pobres torna este ano como uma sadia provocação para nos ajudar a refletir sobre o nosso estilo de vida e as inúmeras pobrezas da hora atual. Há alguns meses, o mundo estava a sair da tempestade da pandemia, mostrando sinais de recuperação econômica que se esperava voltasse a trazer alívio a milhões de pessoas empobrecidas pela perda do emprego. Abria-se uma nesga de céu sereno que, sem esquecer a tristeza pela perda dos próprios entes queridos, prometia ser possível tornar finalmente as relações interpessoais diretas, encontrar-se sem problemas nem restrições. Mas eis que uma nova catástrofe assomou ao horizonte, destinada a impor ao mundo um cenário diferente. A guerra na Ucrânia veio juntar-se às guerras regionais, que nestes anos têm produzido morte e destruição. Aqui, porém, o quadro apresenta-se mais complexo devido à intervenção direta de uma superpotência que pretende impor a sua vontade contra o princípio da autodeterminação dos povos. Vemos repetir-se cenas de trágica memória, e mais uma vez as ameaças recíprocas de alguns poderosos abafam a voz da humanidade que implora paz. Número 2. Quantos pobres gera a insensatez da guerra? Para onde quer que voltemos o olhar, constata-se como os mais atingidos pela violência sejam as pessoas indefesas e frágeis. Deportação de milhares de pessoas, sobretudo meninos e meninas, para os desenraizar e impor-lhes outra identidade. Voltam a ser atuais as palavras do salmista perante a destruição de Jerusalém e o exílio dos judeus. Junto aos rios da Babilônia nos sentamos a chorar, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros das suas margens penduramos as nossas harpas. Os que nos levaram para ali cativos pediam-nos um cântico, e os nossos opressores uma canção de alegria. Como poderíamos nós cantar um cântico ao Senhor, estando numa terra estranha? Salmo 137. Milhões de mulheres, crianças e idosos veem-se constrangidos a desafiar o perigo das bombas para pôr a vida a salvo, procurando abrigo como refugiados em países vizinhos. Entretanto, aqueles que permanecem nas zonas de conflito têm de conviver diariamente com o medo e a carência de comida, água, cuidados médicos e, sobretudo, com a falta de afeto familiar. Nestes momentos, a razão fica obscurecida
e quem sofre as consequências é uma multidão de gente simples que vem juntar-se ao número já elevado de pobres. Como dar uma resposta adequada que leve alívio e paz a tantas pessoas deixadas à mercê da incerteza e da precariedade? Pergunta o Papa. Depois, lá no número 10, já no final da mensagem, ele diz: no passado dia 15 de maio, canonizei o irmão Carlos de Foucauld, um homem que, tendo nascido rico, renunciou a tudo para seguir Jesus e com ele tornar-se pobre e irmão de todos. A sua vida eremita, primeiro em Nazaré e depois no deserto do Saara, feita de silêncio, oração e partilha, é um testemunho exemplar da pobreza cristã. Ajudar-nos-á a meditação destas suas palavras. Não desprezemos os pobres, os humildes, os operários. Não são só nossos irmãos em Deus, mas também os que mais perfeitamente imitam a Jesus na sua vida exterior. Eles apresentam-nos perfeitamente Jesus, o operário de Nazaré. São primogênitos entre os eleitos, os primeiros chamados ao berço do Salvador. Foram a companhia habitual de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte. Honremos neles as imagens de Jesus e dos seus santos progenitores. Tomemos para nós a condição que ele tomou para si. Nunca deixemos de ser em tudo pobres, irmãos dos pobres, companheiros dos pobres. Sejamos os mais pobres dos pobres, como Jesus, e como ele, amemos os pobres e rodeemo-nos deles. É um comentário que ele fez ao Evangelho de Lucas. Para o irmão Carlos, estas não eram apenas palavras, mas estilo concreto de vida, que o levou a partilhar com Jesus o dom da própria existência. Oxalá este 6º Dia Mundial dos Pobres se torne uma oportunidade de graça para fazermos um exame de consciência pessoal e comunitário, interrogando-nos se a pobreza de Jesus Cristo é a nossa fiel companheira de vida. Essa mensagem para o Dia Mundial dos Pobres foi escrita em Roma, São João de Latrão, na memória de Santo Antônio, dia 13 de junho de 2022, o Papa Francisco. Então, meditemos, irmãos. Nós temos na nossa diocese o projeto Paz e Pão, em que todos na diocese contribuíram e nós já atendemos tantas famílias carentes, necessitadas. Nós estamos iniciando agora uma segunda parte do projeto Paz e Pão, com cursos profissionalizantes em várias paróquias da diocese, para ajudar as pessoas a saírem dessa situação de pobreza, a poderem ter um trabalho, a poderem ganhar o pão com seu próprio trabalho. São cursos que estão oferecendo mais de 1000 vagas, cursos diversos, que devem ser procurados nas paróquias para que essas pessoas que são assistidas pelas nossas paróquias possam fazer o curso, jovens, adultos, a fim de que possam enfrentar a pobreza. Que Deus nos ajude para que sejamos fiéis a Jesus, tendo um amor privilegiado por aqueles que mais precisam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.